Na aula de hoje, nós faremos 4 questões sobre a indústria cultural. Então, vamos ler a questão 1 para que possamos responder. Questão 1. O ensaio Indústria Cultural, o esclarecimento como mistificação das massas, de Theodor Adorno e Max Horkheimer, publicado originalmente em 1947, é considerado um dos textos essenciais do século XX que explicam o fenômeno da cultura de massa e da indústria do entretenimento. É uma das várias contribuições para o pensamento contemporâneo do Instituto de Pesquisa Social, fundado na década de 1920, em Frankfurt, na Alemanha. Um ponto decisivo para a compreensão do conceito de indústria cultural é a questão da autonomia do artista em relação ao mercado. Então, nós vimos que o Theodor Adorno e o Max Horkheimer criaram esse conceito na década de 40, indústria cultural, com o intuito de denominar a situação da arte na sociedade capitalista. Esses dois alemães, Theodor Adorno e Max Horkheimer, eles fazem parte da escola de Frankfurt, na Alemanha, Eles fazem, então, grandes contribuições para o Instituto de Pesquisa Social, fundado na década de 20, lá na Alemanha. E aí, eles vão analisar o conceito de indústria cultural, e aqui nessa questão vai pedir a questão da autonomia do artista em relação ao mercado. Qual que é a autonomia do artista na indústria cultural? Será que existe essa autonomia do artista em relação à indústria cultural? Vamos ver a questão. Assim, o conceito indústria cultural é correto afirmar. Sobre o conceito indústria cultural, vamos ver qual alternativa é a correta. Alternativa A. A arte não se confunde com mercadoria. Até aqui está errado, Já que a arte vai ser uma mercadoria, A arte tem como finalidade na indústria cultural se transformar em uma mercadoria, Se transformar em uma mercadoria para gerar lucro. E não necessita da mídia e nem de campanhas publicitárias para ser divulgado para o público. Errado, A arte enquanto mercadoria vai ter como fundamento, a mídia, vai ser fundamentada pela mídia, vai necessitar sim da mídia e das campanhas publicitárias para que ela possa ser divulgada para o público. Então a alternativa A está correta, porque diz que ela não é uma mercadoria, já que ela é mercadoria e ela não necessita da mídia, ela vai necessitar sim e muito da mídia para que seus produtos sejam divulgados. Alternativa B. Não há uniformização artística? Errado. Nós vimos que seus produtos são padronizados, seus produtos são homogêneos, Que há sim uma padronização, Os produtos são produzidos em massa para o consumo em massa, ou seja, há sim uma uniformização artística. Continuando, pois toda cultura de massa se caracteriza por criações complexas e diversidade cultural? Não, são produtos extremamente simples, São produtos com baixo teor intelectual, Não há nenhuma complexidade naquilo que é produzido pela indústria cultural quando diz respeito a filmes, a músicas, são filmes e músicas extremamente simples, Não há nenhuma complexidade, São músicas extremamente repetitivas e também não há diversidade cultural, já que há uma uniformização, uma padronização artística. Também está errado. Alternativa C. A cultura é independente em relação aos mecanismos de reprodução material da sociedade? Errado também. A cultura não é independentemente, Ela vai depender da mercadoria, do mercado para a produção material para a sociedade. Alternativa D. A arte se identifica com a lógica de reprodução cultural e econômica da sociedade.
Certo, a arte então vai se identificar com a lógica da reprodução da cultura e econômica da sociedade. Um filme, um livro só vai ser produzido se isso vender, né? Se isso gerar lucro, né? Então eu só vou vender esse filme se agradar à sociedade, né? A parte econômica. Do contrário, ele não será feito, ele não será vendido, né? Então, alternativa D, a arte, né? A obra de arte se identifica com a lógica de reprodução cultural e econômica da sociedade. Alternativa correta. Vamos ver a E. Um pressuposto básico é que a arte nunca se transforma em um artigo de consumo. Totalmente errado, né? A arte vai se tornar em uma mercadoria e essa mercadoria vai se tornar em um produto e esse produto vai ser um objeto de desejo, né, por todos. Então vamos ver aqui a questão 1, alternativa D é a alternativa correta. Questão 2. A 2 também é um trecho do livro, né, de Theodor Adorno e Max Horkheimer. Vamos ver o que está pedindo esse texto. Não somente os tipos de canções de sucesso, os astros, as novelas ressurgem ciclicamente como invariantes fixos, mas o conteúdo específico do espetáculo só varia na aparência. Ou seja, são sempre os mesmos filmes, né? Só muda lá um ou outro autor, né? A aparência em si, mas são sempre as mesmas coisas. O fracasso temporário do herói, que ele sabe suportar com um bom esportista, que é a boa palmada que a namorada recebe da mão forte do astro, são como todos os detalhes, clichês prontos para serem empregados arbitrariamente aqui e ali, completamente definido pela finalidade que cabe no esquema, né? As novelas também utilizam bastante desse artifício, né? O herói, o vilão, né? No final o vilão se dá mal, o herói vence, todos vivem felizes para sempre, né? Desde o começo do filme já se sabe como ele termina. Quem é recompensado ao escutar a música ligeira, o ouvido treinado é perfeitamente capaz, desde os primeiros compassos, de adivinhar o desenvolvimento do tema e sente-se feliz quando ele tem um lugar como é previsto. O número médio de palavras é algo que não pode se mexer. Sua produção é administrada por especialistas e sua pequena diversidade permite reparti-las facilmente no escritório. Ou seja, as músicas, né? Sempre as mesmas músicas, com os mesmos refrões, do mesmo estilo. Então, esse é um trecho do livro A Indústria Cultural como Mistificação das Massas, do Theodor Adorno e Max Horkheimer, né? De 1947. E aí, de acordo com o tema abordado, vamos ver o que o texto se refere. Ao conteúdo intelectualmente complexo das produções culturais de massa? Não tem nenhuma complexidade nessas produções culturais de massa. São produtos extremamente simples, né? Extremamente simples, sem nenhum teor intelectual. Então, B. A hegemonia da cultura americana nos meios de comunicação em massa? Em momento algum ele se referiu à cultura americana, né? C. Ao monopólio da informação e da cultura por ministérios estatais? Também não. D. Letra D. Ao aspecto positivo da democratização da cultura na sociedade de consumo? Não, a cultura na indústria cultural não é democrática e aos procedimentos de transformação da cultura em meio de entretenimento. Sim, a cultura se torna então uma mercadoria para ser vinculada na mídia com a finalidade da alienação das massas e colonização do nosso inconsciente. Então a letra E da questão 2 está correta. Vamos ver a questão 3. É uma forma de cultura produzida industrialmente.
e tem por objetivo a lucratividade das corporações de mídia que nela investem grande capital em máquinas e infraestrutura fabril. Utiliza de tecnologia de ponta, destina a um grande público anônimo e impessoal e é distribuída através do mercado e dependente de patronizadores. Quem quer essa cultura que é produzida industrialmente, né, pela indústria e que tem por objetivo o lucro, né, a lucratividade? Investe em grande capital em máquinas e infraestrutura fabril, que vai utilizar então da tecnologia de ponta, né, e através do mercado, e também vai ter patronizadores. Cultura erudita? Não, a cultura erudita não utiliza esse recurso. Cultura popular? Não, a cultura popular é oriunda do povo, né, das suas manifestações culturais, do folclore, né, dos hábitos, dos costumes, das tradições. Também não. Cultura de massa, né, é a cultura produzida industrialmente, né, para a massa, né, que vai ter uma infraestrutura fabril e com uma alta dependência do mercado. Cultura midiática não, cultura eletrônica também não. Então, a correta é a cultura de massa. Vamos ver a alternativa 4 e aí nós finalizamos a aula. Questão 4. A indústria cultural, com suas vantagens e desvantagens, pode ser caracterizado pela transformação da cultura em mercadoria, com produção em série e baixo custo, para que todos possam ter acesso. É uma indústria como qualquer outra que deseja o lucro e que trabalha para conquistar o seu cliente, vendendo imagens, seduzindo o público a ter o que antes não necessitava, né? Então a indústria cultural vai trazer essa ideia de criar uma ideia de necessidade de algo que antes não tinha a necessidade, ou seja, vai seduzir o público, né? Vai fazer com que as pessoas que tenham acesso à indústria cultural sentem cada vez mais desejo de ter o que antes não tinha necessidade de ter. Então vamos analisar a alternativa correta. A indústria cultural não é uma característica da sociedade contemporânea. Errado. A indústria cultural faz parte sim da sociedade contemporânea, né, da sociedade capitalista. Ela é um produto natural em qualquer sociedade? Não. Algumas sociedades mais tradicionais não possuem indústria cultural. Então, errada. B. A indústria cultural é responsável por criar no indivíduo necessidades que ele não tinha e transforma a cultura em mercadoria? Sim, a indústria cultural vai criar novas necessidades na qual as pessoas não tinham e agora tem-se a necessidade de ter novos produtos, né, novas aquisições que antes não tinha, e a indústria cultural então vai transformar essa cultura em mercadoria. Questão certa, alternativa B. C. A indústria cultural não influencia as necessidades do indivíduo com a produção em série e de baixo custo. Errado, né? A indústria cultural vai criar novas necessidades, né? Cada vez mais novas necessidades. D. A indústria cultural faz com que o indivíduo reflita sobre a necessidade, não desejando lucro. Errado. A indústria cultural não propicia a reflexão crítica, e sim sem que os seus produtos não tenham nenhuma complexidade, ou seja, o indivíduo vai criar novas necessidades, né, e vai desejar cada vez mais lucro. A indústria cultural prioriza, letra E, a indústria cultural prioriza a heterogeneidade de cada cultura? Errado. Na indústria cultural, seus produtos são extremamente parecidos, a homogeneidade, né, a padronização, a massificação da cultura, né, a cultura vai se tornar uma mercadoria, são produtos extremamente iguais, parecidos, né, massificados, né, e homogêneos. Então ela não prioriza essa heterogeneidade da cultura e muito menos a diversidade cultural, já que seus produtos são extremamente homogêneos e são parecidos, né? São produzidos em massa para o consumo em massa,
Por isso que nós falamos em indústria. Indústria e a produção serão de produtos iguais, né? Da mesma forma, do mesmo modelo, com o mesmo estilo, né? Então vai ter uma padronização e uma homogeneidade, e não uma heterogeneidade da cultura. Aqui nós temos mais 4 questões. Nós iremos corrigir essas 4 questões na próxima aula. Então, até a próxima aula.